Eu estava pensando aqui, e se nós pudéssemos voltar no tempo para reviver todos os momentos de desenvolvimento e evolução dos tecidos de malha? Pô, seria muito interessante. Mas, como não é possível fazermos essa viagem, eu te faço a seguinte pergunta. Você saberia me responder quando e onde surgiu o primeiro tecido de malha? Pessoal, fica comigo hoje nesse vídeo que eu vou te mostrar em duas fases como os tecidos de malha se desenvolveram ao longo dos anos. Bom, sem mais e sem enrolação, roda a vinheta. E antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal. Dessa forma você me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e assim eu posso ajudar outras pessoas que se interessam pelo segmento de malharia de urdume. Pessoal, brigadão, hein? Bem, pessoal, realmente não é fácil voltar lá atrás e dizer exatamente como tudo começou. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, em duas fases, através de registros históricos, como as coisas evoluíram e como as coisas foram se desenvolvendo ao longo dos anos. Nessa primeira fase, eu quero destacar alguns momentos aqui. Historicamente falando, existem evidências que técnicas manuais de malharia já existiam por volta de 1000 anos antes de Cristo. Um boné de malha também foi encontrado em tumbas no Egito, com data de confecção estimada em aproximadamente 550 anos antes de Cristo. Além disso, nas primeiras escavações de Champollion, foram encontrados calções de malha com data de confecção estimada em aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Um outro momento importante que eu quero destacar aqui, ainda nessa primeira fase, é uma história muito interessante, uma história peculiar da mitologia grega, conhecida como Verbete de Penélope, ou o Tear de Penélope, como alguns gostam de chamar. A história diz que Penélope adiou uma decisão muito importante na sua vida por aproximadamente 20 anos, pois na ausência do seu esposo Ulisses, ela prometeu casar-se com um pretendente naquela época, assim que terminasse de tecer um tecido. No entanto, desmanchava o trabalho que havia feito durante o dia à noite, adiando assim essa decisão. Dessa forma, deduziu-se que o tecido era um tecido de malha, pois se fosse um tecido plano, por exemplo, era praticamente impossível reutilizar o fio ou o próprio tecido nesse caso. Saindo então dessa primeira fase e entrando em uma segunda fase, onde dados históricos mostram como as coisas começaram a evoluir e se desenvolver de fato, partimos então para o ano de 1589, onde era criado o primeiro tear de malhas. No ano de 1589, o reverendo William Lee inventava o primeiro tear de malhas, que era destinado à fabricação de meias. O tear consistia em um tear manual com 15 agulhas que trabalhavam simultaneamente, sendo capaz de produzir 15 malhas ao mesmo tempo, enquanto uma tricotadeira ágil e habilidosa da região só conseguia produzir apenas uma. O tear fez muito sucesso na época e muitos nobres na região gostariam de ter um igual. Esse foi um fato marcante no ano de 1589, que foi a invenção do primeiro tear de malhas. Saindo então do ano de 1589, partimos então para o ano de 1758. Nesse ano, Jedediah Strutt implementou um dispositivo mecânico ao tear do William Lee. Esse dispositivo era capaz de produzir uma malha de dupla face. Essa malha era capaz de se moldar melhor no corpo. Um pouco depois, Josiah Crane também implementava um novo dispositivo ao tear do William Lee. Esse dispositivo era capaz de criar ornamentações no tecido. Além disso, Josiah Crane criou o sistema formador de tecido pelo processo de urdume, criando os conceitos de alimentação, passamento e entrega do fio. Josiah Crane vendeu também sua ideia a vários inventores da região, porém nenhum deles conseguiu patentear a nova invenção. No final das contas, a nova invenção acabou ficando com o Josiah Crane mesmo.
Saindo então do ano de 1758, partimos então para o ano de 1789. No ano de 1789, De Croix, na França, criava o primeiro tear circular. Esse tear circular, De Croix criou inspirado em uma canção infantil. Uma história muito interessante. Saindo então do ano de 1789, partimos então para o ano de 1801, onde era criado o sistema Jacquard. Nesse ano de 1801, Joseph-Marie Jacquard criava o sistema de cartões perfurados, ou sistema Jacquard, como é conhecido hoje em todo o mundo. O sistema consistia em selecionar fio a fio e dessa forma era possível fazer desenhos extremamente detalhados, extremamente difíceis. Esse sistema ele é muito difundido até os dias atuais, sendo utilizado em várias máquinas nos dias de hoje. Saindo do ano de 1801, onde foi criado o sistema Jacquard, e partindo agora para o ano de 1850. Nesse ano de 1850 eram criados os primeiros teares Rachel. O tear Rachel tem uma história interessante. O nome Rachel ele foi baseado em uma homenagem feita a uma atriz de comédia muito famosa da França, a Elisabeth Rachel, onde tudo que ela usava nos palcos virava moda. Nessa época, uma empresa na Turquia confeccionou alguns chalés e colocou no mercado com o nome Rachel. Não precisa nem falar, foi o maior sucesso. Mais tarde, Guilherme Barros constrói um tear mais aperfeiçoado que recebe o nome de tear Rachel, muito difundido até os dias de hoje. Indo agora então para o ano de 1857. Nesse ano, Arthur Paget criava um tear com uma velocidade 3 vezes maior do que os que existiam naquela época. Além disso, ele ainda implementou melhorias em guia-fios. Saindo então do ano de 1857, partimos agora para o ano de 1863. Nesse referido ano, o Isaac W. Lamb criava um tear com custo-benefício muito acessível a várias famílias daquela época. Além disso, o seu invento ainda contribuiu para o desenvolvimento de máquinas retilíneas. Um pouco mais tarde, William Cotton patenteava um tear muito mais aperfeiçoado e se tornava um grande empresário, deixando de ser empregado em empresa que trabalhou durante 20 anos e passando a ser dono da sua própria empresa, colocando aproximadamente 100 teares em funcionamento no ano de 1878. Saindo então do ano de 1878, seguimos para o ano de 1937. E para finalizar todos esses momentos que marcaram o desenvolvimento dos tecidos de malha, eu não poderia deixar de mencionar aqui a Kalmaya, uma grande empresa líder mundial de vendas e produção de máquinas no segmento de malharia de urdume. A Kalmaya iniciou seus trabalhos no ano de 1937, abrindo uma pequena oficina em Obertshausen, na Alemanha, com o intuito de produzir peças torneadas. No entanto, com apenas 11 anos depois de aberta, a Kalmaya já entregava a sua primeira máquina de tricotar e 3 anos depois entregava a sua primeira máquina Rachel. Além disso, com a missão de oferecer soluções técnicas e comerciais para todos os produtos e serviços, além de operar muito próximo dos clientes e de suas necessidades específicas, a Kalmaya se expandiu pelo mundo e domina um mercado de máquinas de tricotar, Rachel e urdideiras, além de novas tecnologias quando se fala no segmento de malharia de urdume. Bem pessoal, por hoje é só, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se puder, compartilha com um amigo, dessa forma você continua me ajudando a produzir esse tipo de conteúdo para pessoas que se interessam pelo segmento de malharia de urdume. É isso aí pessoal, eu sou o Rodrigues e esse é o Malharia de Urdume na Prática.